Eu imploro. Deixo você fazer, mas salve meus filhos. Foi o que ela disse quando eu a encontrei estendida no meio da estrada, com os cabelos grudados no rosto, o vestido rasgado pela areia e 3 bebês enrolados em pano velho chorando aos pés. A princípio achei que fosse ilusão, miragem das 6 da tarde quando o sol queima até o pensamento, mas à medida que me aproximei, o cheiro de sangue e leite seco tirou qualquer dúvida. Ela não parecia ter forças nem para abrir os olhos, mas falou mesmo assim, como se tivesse decorado a frase a vida inteira só para soltar naquela hora. E foi o tom da voz que me travou. Não era provocação, nem desejo. Era desespero puro, de quem já perdeu tudo, e agora negocia a dignidade por 30 segundos a mais para os filhos respirarem. Desmontei do cavalo devagar, os olhos varrendo a paisagem, mas ali só tinha pedra, espinho e um silêncio que incomodava. Me ajoelhei perto, tentei falar, mas ela só repetia as mesmas palavras com a boca rachada e a respiração fraca. Dei um pouco d'água, limpei o rosto dela com meu lenço, e só então reparei o corte na lateral da barriga. Era fundo e antigo. Não ia fechar sozinho. Ela já sabia. Os bebês, quietos demais, se encolhiam nos panos como se soubessem que o tempo deles também era contado. Perguntei quem tinha feito aquilo, mas ela não respondeu. Só murmurou que foi deixada ali por homens que acham que mulher é mercadoria e que os filhos nasceram antes da hora, num curral. Disse que um deles riu enquanto amarrava ela no cavalo. Outro cuspiu. O terceiro só olhava, calado. Foi ele quem trouxe ela até esse trecho da estrada e a largou com os 3 pequenos como se largasse um saco de vísceras. Eu podia ter ido embora. Podia fingir que não vi, mas alguma coisa na forma como ela me olhou quando segurou a mão do filho e depois soltou, me fez entender que eu não tinha mais escolha. Peguei os bebês, enfiei o lenço dentro da ferida para estancar o sangue e disse, sem saber se era promessa ou ilusão: eles não vão morrer aqui. Ela disse que o nome dela era Clara, mas falou baixo, quase como se não quisesse que o mundo soubesse. Estava encostada numa pedra, a respiração fraca, os olhos mais fundos que poço seco. O sangue tinha parado de escorrer, mas a cor da pele já anunciava o que ela não dizia. Eu improvisei uma pequena sombra com o poncho. Ajeitei os bebês o melhor que consegui, enrolei cada um em pedaço de tecido limpo da sela. Um deles abriu os olhos, mas não chorou. O outro tossiu fraco. E o terceiro só respirava. Ela os observava como quem tenta decorar o rosto de um sonho prestes a acabar. Você tem família? Perguntei. Ela fez que não com a cabeça. Tinha, mas quando descobriram que eu estava com filho e não quis dizer o nome do pai, disseram que eu era vergonha. Me amarraram no estábulo até nascerem. Depois me venderam. Mas o homem não me quis com 3. Mandou os capangas resolverem. Ela falou tudo isso sem raiva, sem lágrima, como quem já aceitou que viver dói. Olhei em volta. Ainda estávamos longe de tudo. A cidade mais próxima ficava a 2 dias de cavalo. Com sorte mas com 3 bebês, ferida do jeito que ela estava e sem comida. Sorte era artigo de luxo. Ofereci mais água. Ela recusou. Dá pra eles. Já tô indo. Falei que não ia deixar ninguém morrer naquele deserto, mas ela sorriu fraco, como quem já ouviu promessa demais. Se ao menos eles crescerem longe disso tudo. Já valeu, o céu começava a mudar de cor, aquele tom avermelhado que avisa que a noite vem seca, fria e cheia de barulho. E o barulho começou antes do escuro. Primeiro o estalo de pedra se soltando, depois o som abafado de passos. Não de animal, de gente. Peguei a espingarda devagar. Coloquei os bebês mais perto do cavalo. Clara segurou meu braço. Se for eles, não reage. Eles só querem terminar o serviço. Não vão mexer com você se não me reconhecerem. Não reconhecerem? Perguntei. Ela respirou fundo, a voz baixa, quase uma confissão. Um deles é pai desses meninos. Mas não sabe. Só me usou e esqueceu. Se te ver comigo, vai te matar por me olhar como homem. O som dos passos foi crescendo no meio da poeira. Ritmado, certo, como se o desgraçado estivesse contando cada pegada, até chegar no ponto exato de matar. Clara segurou meu braço e tentou levantar, mas o corpo dela não respondia mais. Os olhos, sim, estavam vivos demais.
Aquele tipo de vivo que vem quando se sabe que é o fim. Me adiantei, me pus de pé entre ela e o vulto que vinha se formando na borda da luz. Um homem alto, magro de ruim, com barba rala e o olhar de quem já quebrou dentes só por olhar torto. O chapéu dele era velho, afundado na testa, e a mão direita vinha solta, balançando do lado do corpo como se pesasse menos que o resto da consciência. Parou a uns 10 passos. Olhou para mim. Depois para os bebês que dormiam milagrosamente num silêncio que parecia armado. Quando viu Clara, deu um sorrisinho torto, desses que não chegam no olho. Sobreviveu então. A voz era baixa, arrastada, com veneno na garganta. Não falou mais. Só ficou ali parado, como quem espera que a morte peça licença. Eu não mexi na espingarda, só mantive o corpo entre ele e ela, a mão firme na madeira, o dedo perto do gatilho. Você conhece ela? Perguntei sem tirar os olhos dos dele. Ele assentiu, lento, quase entediado. Conheço mais do que devia. Ela era minha, até fugir com o que não era dela. Clara quis falar, mas tossiu sangue. Me abaixei, limpei a boca dela com o pano da cela. Ela sussurrou quase sem som. Ele não é pai. Só bicho. Eu encarei o sujeito de novo. Se tem briga, é comigo agora. Ela não levanta mais. E os filhos ficam. Ele riu. Não alto. Não debochado. Um riso curto, seco de quem já viu esse filme. Não quero ela. Nem os moleques. Só vim terminar o que começou. É minha obrigação. Deu um passo. A mão bateu de leve no coldre. Não puxou, mas avisou. Eu ergui a espingarda, lenta, sem susto. Ele parou. O vento passou no meio da gente, espalhando areia. Os bebês choraram. Alto todos ao mesmo tempo. Ele tremeu. Por um segundo tremeu. E aí murmurou. A culpa não é minha. E puxou a arma. Ele puxou a arma rápido, mas não rápido o bastante. Eu já estava com a espingarda firme, o ombro encaixado, o olho na mira. Disparei antes que ele pudesse levantar o braço por completo. O primeiro tiro pegou no ombro, e ele girou no ar como bicho atingido em pleno salto. Caiu com um grunhido feio. Bateu com força no chão e rolou até encostar numa pedra. Não morreu, mas também não levantou. Tava ali, gemendo, xingando baixo, com a mão tentando alcançar o revólver que caiu uns 2 metros longe. Me aproximei com cuidado, a arma ainda apontada. Os bebês choravam alto agora, e Clara tremia segurando o pano dos filhos como se fosse o único pedaço de mundo que ainda podia segurar. Cheguei perto do sujeito e chutei o revólver para longe. Ele tentou reagir, mas o buraco no ombro falava mais alto. Sangue escorria por baixo da camisa suja, manchando a terra seca. Acaba logo, ele sibilou. Faz o que tem que fazer. Eu apontei a espingarda para o rosto dele, respirei fundo, mas não disparei. Olhei para o céu. O sol começava a sumir atrás das montanhas, tingindo tudo com aquela cor laranja de fim do mundo. Você devia morrer por isso, falei. Mas morte é pouco para quem larga a mulher com 3 filhos no chão. Ele cuspiu sangue, me xingou, riu como se não se importasse. E foi aí que percebi. Ele queria morrer. Queria que eu puxasse o gatilho e levasse com ele qualquer sombra de responsabilidade. Não dei esse gosto. Dei um soco. Só um, mas com a força de quem carregava a raiva de gente demais calada. Ele apagou. Caído, imóvel. Joguei ele de lado, peguei o revólver e joguei longe por cima da pedra. Voltei para Clara. A respiração dela estava falhando. As mãos dela seguravam os bebês com uma ternura que partia o peito. Você não matou? Ela perguntou. Não ainda, respondi. Mas ele não volta mais. Ela fechou os olhos. Um alívio silencioso passou pelo rosto dela. E então, com a voz embargada, ela disse. Promete que vai levar eles para onde o mundo não chega? Prometo, falei, já sabendo o peso daquelas palavras. E nesse momento ela parou de tremer. O dia seguinte nasceu sem pressa, sem cor, sem canto de pássaro. Era só luz pálida invadindo o céu como quem avisa que vai doer. Clara já não respirava quando o primeiro raio de sol encostou no rosto dela. Estava com os olhos semicerrados, uma das mãos ainda esticada na direção dos filhos. Não parecia em paz, mas parecia livre. E naquele mundo, liberdade já era mais do que muita gente recebia. Eu cobri o corpo com meu poncho.
Ajoelhei ao lado e fiquei em silêncio. Falar o quê? Rezar para quem? Deus passava longe daquela estrada fazia tempo. Os bebês acordaram cedo, chorando baixo, fracos. Dei um pouco de água. Ajeitei os panos, amarrei os 3 como pude com tiras de couro na sela, 2 na lateral, 1 preso contra o peito. Cada passo do cavalo era um balanço que fazia os 3 se remexerem, como se o deserto ainda quisesse engolir mais. E eu fui. Sem rumo certo, só com a bússola do dever cravada nas costas. Levar aqueles meninos para longe de tudo. Para onde o cheiro do pai não chegasse. Para onde o nome da mãe virasse lenda boa, não ferida aberta. Atrás de mim, deixei o corpo dela enterrado sob um monte de pedras, do jeito que o Oeste faz com os seus. Sem cruz, sem nome, mas com respeito. O sujeito que tentou matá-la ainda respirava quando amarrei as mãos e deixei uma garrafa de água ao lado. Podia viver, podia morrer, mas agora ia carregar o mesmo peso que me caiu nos ombros. Andei até o 2º dia sem falar uma palavra, só ouvindo os choros intercalados dos meninos, sentindo o calor subir da terra como ameaça, e pensando onde, diabos, eu ia achar alguém para aceitar 3 recém-nascidos sem história. A cada vila que passava ao longe eu evitava. Não era hora de perguntas. Não era lugar de julgamento. Quando cheguei na entrada de um vilarejo com o nome apagado, uma mulher de avental sujo me viu com os bebês e arregalou os olhos. São seus? Eu respondi do jeito que um homem responde quando já cansou de explicação. Não ainda. Mas por enquanto sou tudo o que eles têm. A mulher que me abordou na entrada do vilarejo não era enfermeira, nem freira, nem parteira. Era só dona de um armazém pequeno, com farinha vencida na prateleira, e um marido que andava mais bêbado que sóbrio, mas olhou para os bebês como quem reconhece desespero na mesma hora. Me levou para dentro. Afastou os sacos de milho, limpou o balcão com o avental e estendeu os braços como se tivesse esperado por eles a vida inteira. Eu hesitei. Ela percebeu. Não vou tomar. Só quero ajudar. Você tá no osso. Concordei com a cabeça. Entreguei o primeiro, depois o segundo, e o terceiro ficou comigo mais um tempo, grudado no peito, respirando fraco, como se quisesse ouvir meu coração por mais 1 minuto. A mulher se chamava Alzira. Tinha 50 e poucos, 3 filhos crescidos e enterrados em guerras que ela nunca entendeu. Eles me tiraram tudo. Talvez seja justo eu cuidar de quem o mundo tentou tirar de você. Eu falei pouco. Só disse que precisava deixar os meninos em lugar seguro e seguir. Ela não perguntou de onde eu vinha, nem porque os 3 não tinham mãe, mas pediu uma coisa: nomes. Eles precisam de nomes, mesmo que a gente só use quando for rezar. Fiquei em silêncio um tempo, olhando para os rostinhos encolhidos nos panos. Clara nunca me disse como queria chamar os filhos, mas eu lembrava da forma como ela dizia certas palavras, como olhava para os 3 como se visse coisas diferentes em cada um. O primeiro vai se chamar João, o segundo Bento e o último, engasguei um pouco. Vicente, nome do meu pai. Alzira sorriu com os olhos. Agora são gente. Agora tem futuro. Fiquei ali até o fim da tarde, ajudando a limpar, carregando sacos, organizando o canto onde os 3 dormiriam por enquanto. À noite, Alzira me deu sopa, me ofereceu pouso. Agradeci, mas recusei. O caminho ainda não tinha acabado. Do lado de fora, o céu estava cheio de estrela, mas sem paz. Eu sabia que o sujeito que larguei ferido podia ter morrido. Ou não. E homens como ele não esquecem. Eles cicatrizam por fora, mas por dentro continuam fedendo a vingança. Dei a última olhada na casa. E fui embora. Só com o que me restava, a dívida, o silêncio e a estrada. Andei sem parar por 3 dias, dormindo mal, comendo o que dava, mas com a cabeça sempre voltando para o mesmo lugar. Aquele corpo largado no chão, os olhos de Clara se apagando, a voz dela pedindo pelos filhos como se fossem mais importantes que a própria alma. E depois, os rostos dos 3, pequenos demais para carregar qualquer culpa, mas condenados a nascer de uma história que já começou com sangue. Tentei me convencer que tinha feito a coisa certa, que deixá-los com Alzira era o melhor, mas o silêncio da estrada não deixava esquecer. Tinha algo se mexendo por trás da poeira, e não era só vento. Cheguei numa cidade maior no fim do 3º dia.
Um vilarejo com igreja, escola e cheiro de gente viva. Precisava trocar mantimentos, descansar o cavalo e fingir que o mundo ainda girava sem balas no caminho. Entrei numa estalagem. Pedi um quarto barato e uma refeição quente. O dono era falante, como todo homem que esconde medo atrás de conversa. Falou da chegada recente de forasteiros, gente estranha, mal encarada. Disse que estavam perguntando por um sujeito com espingarda velha, cavalo manco e 3 crianças. Na hora, meu sangue gelou. Perguntei se tinham deixado nomes. Ele disse que não, mas que um deles usava uma medalhinha com as iniciais JP. Reconheci. Era um dos capangas que Clara descreveu. O calado. O que nunca riu. O que só olhava. Se ele estava por perto, não era por mim. Era pelos meninos. Pela certeza de que não sobrou testemunha. Deixei a comida pela metade. Paguei adiantado e fui direto pro quarto. Olhei pela janela por horas. Ninguém apareceu. Mas isso só tornava tudo pior. Eles estavam esperando que eu levasse a ameaça direto para onde importava. Pros bebês. Pra Alzira. Pra casa pequena com cheiro de esperança. Eles queriam que eu guiasse o caminho sem perceber. Na madrugada, quando o barulho da cidade apagou e o mundo voltou a cochichar, escrevi uma carta curta, sem muito floreio. Se eu não voltar, os 3 são teus. Ensina a risar, mas mais ainda a desconfiar. E nunca diz quem era a mãe. Deixei com o estalajadeiro. Subi no cavalo e virei a rédea de volta pro inferno. Voltei pelo mesmo caminho, mas o silêncio era outro. Não era o silêncio de antes, de paisagem e poeira. Era silêncio de emboscada, de coisa errada à espreita. A estrada parecia quieta demais. A luz do sol batia torta, como se já soubesse o que ia acontecer. Cheguei perto do vilarejo de Alzira ao entardecer. O armazém estava com a porta entreaberta, mas não havia ninguém no balcão. Desci do cavalo com o coração batendo como tambor de guerra. Dei 3 passos e vi a sombra. Um vulto sentado na cadeira da varanda, mexendo com a ponta da bota numa folha seca. Era ele, o calado. O tal do JPA ao lado dele, outro sujeito, de rosto inchado e olho roxo. O terceiro devia estar por perto. Eles não me olharam de imediato. Só depois de eu colocar o pé no primeiro degrau da varanda. Sabíamos que ia voltar, disse o da bota. Homem que leva 3 filhos que não são dele, carrega culpa demais para dormir tranquilo. Olhei em volta, tentando ver se Alzira estava viva. Ou se os bebês ainda estavam dentro. A janela do quarto estava fechada. A cortina imóvel. Nenhum som, só o ranger do vento. Eles não têm culpa, falei. Nunca tiveram. Vocês já tiraram a mãe, não vão tirar mais. O da bota riu. Isso não é sobre culpa. É sobre silenciar o passado. O outro levantou devagar, mão indo para a cintura. Eu fui mais rápido. Disparei a espingarda antes que ele puxasse. Peguei na barriga. Ele caiu de lado, urrando. O da bota tentou sacar, mas tropeçou na cadeira. Não teve tempo de mirar. Corri até ele, derrubei no chão com a coronha. Chutei o revólver para longe. O terceiro apareceu atrás da porta, mas não atirou. Era só um garoto. Mal barba no rosto. Me olhou como se pedisse desculpa antes mesmo de falar. Não quero isso. Me obrigaram. Peguei a arma dele e mandei correr. Ele obedeceu. Entrei no quarto. Alzira estava com os 3 no colo, sentada, imóvel, mas viva. Chorando em silêncio. Ela sabia. Sabia que eu ia voltar. Sabia que promessa no deserto se cumpre. Me ajoelhei. Toquei a cabeça de cada um dos meninos. Agora sim, falei. Agora vocês estão livres.